Tá bom. Então, tá gravando, tá? Então, o que eu estava dizendo? É importante vocês terem essa clareza, né? Que a psicanálise, ela traz bastante essa discussão da importância da sociedade na formação da subjetividade. O Freud, quando ele elabora a teoria da psicanálise, ele deixa isso muito claro para a gente. Tanto, pessoal, que o Freud ele chega a dizer a seguinte questão: toda a psicologia é social. Por quê? Porque não dá para você pensar um indivíduo descolado da sociedade. Isso vai ficar muito claro na exposição da psicanálise que eu vou começar hoje. Ok? Então, vamos lá, vou começar a apresentação aqui. Esse slide que eu vou apresentar, pessoal, já está lá no Moodle. É a parte 1 e parte 2. Já está lá. Ok? Então, vamos lá. Ó, quando eu começar a apresentar, eu não vou ver o chat, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper a aula e perguntar, ok? Não precisa ter preocupação com relação a isso, não. Então, vamos começar falando, né, do precursor da psicanálise, que foi o Freud. Essa foto, ela é uma das mais conhecidas desse autor, tá? Vou falar brevemente o histórico, né, do Freud. Né? Então, o Freud, ele é considerado um dos autores mais influentes do século XX. E ele traz uma contribuição muito grande nas áreas da medicina, psicologia, literatura, filosofia, política. A obra do Freud atravessa todas essas áreas do conhecimento. Medicina, psicologia, que a gente já conhece, né? Ele era médico, inclusive quando ele apresenta a teoria da psicanálise, ele causa um rebuliço na comunidade médica. O pessoal chamava ele de charlatão, o pessoal falava que ele não era uma pessoa séria, porque ele foi falar de sexualidade infantil, ele foi falar que a criança já possui sexualidade. Imagina, em plena ascensão, né, da era vitoriana, no auge, né, ele chega e fala uma coisa dessa. E vocês sabem, né, que nessa época a sexualidade era uma coisa muito reprimida, principalmente para as mulheres. E ele chega falando uma coisa dessa, né? Então, nessa época, se entendia que a criança era um anjinho, era uma coisa assim, né? A mulher era uma santa. E assim, o Freud vai falar que, na verdade, a sexualidade faz parte da vida das pessoas, tá? E aí ele é detonado. Então, e se vocês assistirem o filme que eu indiquei, o Freud Além da Alma, vocês vão ver as dificuldades que ele enfrentou. Claro, né? Está atravessada pela indústria cultural, pelo cinema, mas para ter uma ideia mais ou menos como foi isso. Na literatura, ele foi um grande. O Freud, ele era uma pessoa muito culta, ele lia muito, né? Então, ele tem textos na obra dele que ele destaca. Por exemplo, ele tem um texto que ele vai trabalhar com Dostoiévski, o grande escritor Dostoiévski. E ele tem um texto que ele dedicou nas obras completas do Freud, tem um texto que ele vai se dedicar ao Dostoiévski. Não só, né? Ao Goethe também, ele vai discutir, enfim. Ele é uma pessoa muito, muito culta. E tanto que ele vai buscar muitos dos conceitos, ele vai buscar lá na mitologia grega, para poder trabalhar e para poder nominar esses conceitos, que depois aí ao longo da nossa aula eu vou mostrando para vocês. A filosofia também foi muito impactada pelo trabalho do Freud, a política, tá? O Freud tem um autor que eu estudo, que é da escola de Frankfurt, que é o Marcuse, né? O Marcuse fala que o Freud desvendou o controle social sobre os indivíduos, né? E o Marcuse fala, olha, a psicanálise, ela é uma teoria política por excelência. Por quê? Porque o Freud mostra de que maneira que as pessoas elas são manipuladas. Então, agora, claro, né? O trabalho principal dele, obviamente, foi a psicanálise.
mais especificamente a psicanálise tradicional, aquela que a gente chama de psicanálise freudiana. Depois vieram outros, depois dele, que foram aprimorando a psicanálise, mas o que nós vamos tratar aqui é a psicanálise básica mesmo, ok? E vocês sabem que já foi dito isso, que existem inúmeras teorias na psicologia. Vocês já devem ter visto isso, os professores devem ter falado. Agora, nenhuma das teorias permanece até hoje como é a psicanálise do Freud, que é que eu falei para vocês. O Freud, ele lança a psicanálise e outros estudiosos vieram aprimorando, mas ainda hoje você tem analistas, eles se autodenominam de analistas, né? Analistas que seguem exatamente a proposta do Freud. Não tem outra teoria que tem essa perspectiva. Então, vocês veem que é uma teoria muito robusta. Bom, ele é filho, né, de judeus. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque ele vive a ascensão do nazismo. O pai dele foi muito humilhado, né, pelos nazistas na época em que o Freud já estava ele já estava em ascensão na psicanálise, tá? Então, uma das coisas, inclusive, que ajudou a ele ter um entendimento maior a respeito da sociedade, da influência da sociedade na formação do indivíduo, foi essa experiência que ele teve nessa ascensão do nazismo. E ele escreve, um dos textos fantásticos que ele escreve, trata exatamente da formação de massa, e que eu recomendo que vocês leiam. Se chama Psicologia de Massas e Análise do Ego. Ele traz exatamente de que maneira o indivíduo ele adere a esses movimentos de massa. Então, ele vai discutir a estrutura psíquica do indivíduo que se dá, essa formação de personalidade, se dá lá na época mais tenra da idade da criança, que é o que nós vamos estudar. Para o Freud, a personalidade se forma na infância e depois não muda mais. Essa é a grande marca que ele traz para o estudo da personalidade. Ele vai mostrar, nesse texto que eu estou indicando para vocês, Psicologia das Massas e Análise do Ego, ele vai mostrar de que maneira o indivíduo ele tem uma estrutura psíquica que faz com que ele se torne suscetível a compor as massas. Mais para frente a gente vai estudar, vai voltar a falar sobre isso. Mas é um texto interessante que eu aconselho que vocês leiam. E ele, o Freud, ele era meio que o filho mais paparicado, né, entre os irmãos dele. Por quê? Porque ele tinha, na época, as pessoas elas não tinham muito recurso para estudar, mas na família dele, né, ele era colocado com esse tratamento especial. Por quê? Porque ele gostava muito de ler, ele gostava muito de estudar, tanto que ele tinha ele era o único que tinha uma lamparina para ele poder ler os textos dele à noite, coisa e tal, para vocês verem, né, como que a coisa era precária há um tempo atrás, né? Hoje a gente tem que ficar insistindo para as pessoas lerem, né? E antigamente a pessoa tinha tanta vontade de ler que ia lá à noite com uma lamparinazinha, né, forçando a vista para poder conseguir ler. Tá? Mas é isso, né? Ele era conhecido como essa capacidade dele conhecer, dele, ele era autodidata. Então, com 12 anos, ele já se interessava pelo Shakespeare, né? E na adolescência ele escreve um diário dos sonhos. Aliás, sonhos, depois vocês vão ver, quando vocês forem estudar a teoria da psicanálise, o sonho é um elemento fundamental para a psicanálise, para poder entender o indivíduo. Ele entra na Faculdade de Medicina em 1873, se forma e depois vai trabalhar. Ele queria trabalhar com pesquisa, só que ele não tinha dinheiro para isso, então ele tinha que trabalhar mesmo, né, no consultório e tudo mais, mas ele gostava mesmo era de pesquisa. Ele acaba se casando com 30 anos, né,
e teve 6 filhos. Isso aqui é a Marta, olha só, né, gente? A clássica fotografia do casal do século XIX, tá certo? Século XIX, entrada do século XX, era mais ou menos isso aí, tá? Então, essa é a Marta. Ele era muito apaixonado por ela, tá? Bem, ele era muito reservado, tímido, discreto, né? O Freud, ele sempre foi um cara muito discreto. Ele não gostava muito de se aparecer, tá? Ele ficava sempre no dele. E ele era viciado em charuto. Vocês vão verificar que as fotos clássicas dele estavam fumando charuto. E talvez por conta disso, né? Ele acabou contraindo aí uma doença. Ele teve câncer na mandíbula, tá? Ele passou por mais de 30 cirurgias. Imaginem, né, gente, no século XX passar por tantas cirurgias assim, né? Enfim, até que ele veio a falecer, tá? Em 39. Quando os nazistas eles chegam, né, na Áustria, em 38, as irmãs dele, elas acabaram indo para os campos de concentração, tá? E muitos livros do Freud foram queimados, tá? Então, ele morre em 39, né, em Londres, e nós temos um museu lá em Londres, né, onde era a casa dele, tá? Então, é isso, tá? É só para vocês terem uma ideia, uma breve biografia. Quem tiver interesse, tem a melhor biografia do Freud, de um autor chamado Peter Gay, que ele escreve sobre história. É legal conhecer os autores. Eu recomendo também que vocês leiam essa biografia dele, tá? Pelo Peter Gay. Bom, antes dele ser famoso, né, ele foi trabalhar num hospital geral de Viena, e ele começou a ficar muito interessado pelas doenças nervosas, tá? E ele foi estudar. O que fez com que ele tivesse interesse foi que ele observava algumas doenças nervosas, como, por exemplo, a histeria, que não tinha um diagnóstico, não tinha um prognóstico fechado. Geralmente, o pessoal dizia que era uma doença de mulher e era frescura. E era assim mesmo, né? Tanto que o pessoal não dava nem muita atenção para a histeria. E ele não concordava. Ele achava que não, ele achava que tinha que ser estudada. E mais, né? Ele discordava dessa ideia de que a histeria era uma doença só de mulheres. Porque na época era isso, tá? Histeria, inclusive, o nome, né? Hister, vem de útero, matriz, útero. Então, histeria significa uma doença de quem tem útero. Então, diziam-se, na época, que as mulheres tinham essa questão da histeria. Tá? E ele foi mostrando, né, que a coisa não era bem isso. Tá? Tem uma curiosidade aí, né? Ele era muito, muito curioso, ele acabou usando até cocaína, tá? Para poder fazer estudos, né, sobre as propriedades anestésicas dessa droga, ok? Tem uma passagem importante da história dele, que foi a temporada que ele passou na França. Ele ganhou uma bolsa e foi estudar, foi desenvolver os estudos lá na França, e ele se encontrou com Charcot. E nessa época ele estava muito interessado sobre a hipnose. É isso que ele foi estudar lá com o Charcot, sobre a hipnose. E o estudo da hipnose, ele não ficou muito tempo trabalhando nisso, não, porque quando ele desenvolve a psicanálise entra no lugar da hipnose. Contudo, foi por meio da hipnose que o Freud ele conseguiu identificar a existência do inconsciente. Porque ele tinha umas experiências que ele fazia que era mais ou menos assim, porque a ideia de inconsciente, pessoal, é importante que vocês tenham clareza, ela não foi o Freud que inventou a ideia do inconsciente, o inconsciente já existia. Tanto que se você pega um livro do Goethe, né, chamado Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, conta a história de um rapaz
que o sonho dele era participar de uma trupe de teatro, né, de uma companhia de teatro. E ele vai participar, ele consegue entrar numa companhia de teatro, e aí tem muitas partes dessa história que você vai lendo e você vê perfeitamente a presença de elementos inconscientes. O inconsciente, ele aparece muitas vezes, tá? Óbvio, né, o Goethe, ele precede a psicanálise, tá certo? Ele vai escrever século XIX, né, precede o Freud, ele lia muito, né? Então, ele vai trazer, então, enfim, o que acontece? O Freud, ele quer provar a existência de maneira científica do inconsciente. Então, ele fazia algumas experiências, por exemplo, vou contar uma experiência que ele fez para poder mostrar que existia o inconsciente. Ele fazia o seguinte, ele chegava no consultório dele, depois eu vou mostrar o consultório dele aqui, eu tenho umas fotos do consultório dele. Ele chegava no consultório e falava o seguinte, né? Ele hipnotizava a pessoa, tá? A pessoa ficava lá em transe hipnótico. Aí, enquanto a pessoa estava hipnotizada, ele dizia o seguinte, olha, esta caneta aqui, ela está no meu bolso. Né? Ele colocava no bolso do paletó. Ele falava assim, olha, quando eu retirar essa caneta e colocar sobre a minha mesa, você vai se levantar da sua poltrona, você vai até a minha janela e você vai fechar a janela que está aberta. E você vai voltar para o seu lugar e você não vai saber me explicar por que você fez isso. Tudo bem. Então, o paciente estava lá, aí, em um momento, ele acordava o paciente do transe hipnótico, aí ele tirava a caneta e colocava sobre a escrivaninha. Imediatamente, o paciente se levantava, dizia, desculpe, doutor, eu posso fechar a janela? Né? Aí o Freud falou, pode, mas por quê? Não sei, não estou muito confortável com ela aberta, eu vou fechar. Fechava e voltava para o lugar dele. Olha só que interessante, o quanto que o indivíduo, quando ele está no transe hipnótico, então o Freud dizia o seguinte, olha, tem coisas que a pessoa ela faz e ela não sabe de onde veio, ela não sabe por que existiu aquilo, mas a coisa está lá. Tanto que quando ele vai escrever aquele texto, um dos últimos textos que ele escreveu, publicado, foi Psicologia de Massas e Análise do Ego, ele vai fazer uma discussão do quanto o indivíduo, quando ele está envolvido na massa, o quanto que ele entra praticamente num transe hipnótico, né? Ele obedece o líder da massa sem se perceber que está obedecendo. Então, ele faz coisas que ele não faria se ele não tivesse envolvido naquela massa, tá? Coisas que a gente pode ver hoje em dia com muita frequência na sociedade, né? Pela televisão, quando a gente está por aí, a gente vê as pessoas fazendo coisas absurdas que a gente não consegue entender. Então, é como se ele estivesse agindo por conta do inconsciente. Tá? Então, ele vai, né, mostrar que muitas das doenças psíquicas, né, que apareciam naquela época vinham do inconsciente. Então, ele vai fundar uma ciência que tem como objetivo estudar o inconsciente e todas as suas manifestações. Então, e é isso que a gente vai, então, tentar entender, tá? Então, ele vai abrir o consultório em 1886, né? E o objetivo dele era esse, né? Depois que ele usou a hipnose, ele abandonou a hipnose, né? Ele inventou essa forma de trabalho, que era o tratamento pela palavra, tá? Que daí formou base, né? Para a sua forma de trabalho psicoterapêutico. Tá bom? Então, ele, diferente de outros autores que vocês vão ver lá com o professor de vocês de História da Psicologia, vocês vão ver lá, quando o professor de História de Psicologia falar para vocês, vocês vão ver que uma boa parte dos autores que desenvolveram a psicologia como ciência, eles faziam um trabalho de laboratório. O Freud não, o Freud foi, o trabalho dele foi a partir da profissão, dos atendimentos, do consultório. Tá? Então, ele não fazia experiências em laboratório, ele desenvolveu a psicanálise a partir do trabalho que ele fazia no próprio consultório. Certo? Então, qual que era a base que ele tinha? Ele dizia o seguinte, né?
as pessoas, quando elas não conseguiam expressar os sentimentos, elas acabavam manifestando alguns sintomas, tá? Elas apresentavam alguns sintomas. E, muitas vezes, esses sintomas não eram muito bem compreendidos, não sabia muito bem o que tinha. Então, o que ele procurava fazer? Ele procurava, por meio da palavra, por meio da análise, ele pedia para as pessoas ir falando as coisas para ele. E ele usava o divã, você já deve ter ouvido falar de divã, né? O divã é um sofá, né? Que não tem um encosto, necessariamente, alguns têm, mas não necessariamente, né? E ele tem um formato que é para a pessoa deitar de maneira confortável. Então, como que ele fazia? Ele colocava a pessoa deitada no divã e ele ficava sentado atrás da pessoa, tá? Então, você tem o divã aqui e o analista fica atrás. A proposta da psicanálise, da técnica da psicanálise é essa, tá? E aí, ele fala para a pessoa, olha, vai falando o que você quer. Ah, o que, doutor? O que você quiser. O que você tiver na sua cabeça. Que ele desenvolveu, por quê? Né? Porque ele entendia que, na medida que a pessoa ia falando coisas sem pé nem cabeça, essa pessoa ela dava oportunidade para esses elementos que estavam lá no inconsciente surgirem. E tanto, né, que para análise não importa se aquilo que você está falando, se você vai no analista se tratar, o analista ele não está preocupado se aquilo que você está falando é verdade ou não. Ele está preocupado em saber o que você está falando, a maneira como você fala. Entenderam? Por quê? Porque o inconsciente, como ele estuda o inconsciente, ele vai. O inconsciente ele não tem lógica. O inconsciente ele vai, né? Ele funciona por regras próprias. Então, na medida que a pessoa está deitada no divã, falando coisas sem sentido, ela fica livre, ela fica liberada. Porque quando você está olhando para o rosto do analista, você vai sentir uma certa intimidação. Quando você está no divã, né? Aí você fica livre, você vai falando coisas à vontade. E aí o analista vai só sacando o que você está falando, tentando fazer relações, percebem? Né? Então, é mais ou menos essa técnica que ele desenvolveu. Eu vou falar com mais detalhe depois para vocês, mas só para vocês terem uma ideia de como efetivamente funcionava essa coisa do Freud, tá? Então, o que ele fazia, né? Então, ele tentava entender, né, quais eram o comportamento do indivíduo naquele momento, que era comportamentos que eram determinados por motivações da época da infância, tá? Especificamente alguma coisa relacionada com amor, com perda, com a sexualidade, com a morte. Então, o Freud entendia que os problemas que o indivíduo apresenta hoje, no momento adulto, têm a ver com a sua infância. A maneira como essa pessoa se relacionou com a sua família, as experiências que essa pessoa teve. Então, ele vai entender que hoje, o que você tem hoje, é um reflexo dos seus traumas que você teve, né, a respeito desses temas na época, né, da sua infância. Tá bom? Bem, tem uma coisa bastante interessante. O Freud ele tem um texto chamado Três Estudos sobre a Sexualidade, que eu também recomendo que vocês leiam, muito, muito importante, né? Aliás, pessoal, toda a obra do Freud pode ser encontrada no domínio público. É um site vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, ao MEC, aproveita enquanto tem MEC, a gente não sabe até quando vai ter, ou se eles vão manter, né? Mas tem toda a obra, né? Vocês podem encontrar lá. É domínio público, porque depois de 50 anos da morte do autor, não existe mais direitos autorais, então fica liberado para você poder acessar o conteúdo, tá? Então, dá para vocês pegarem. Então, coloca lá três ensaios, três estudos, depende da tradução, né? Sobre a sexualidade, né? E ele vai trazer essas questões, né? E é interessante a ideia que ele traz, porque ele vai falar que a sexualidade, ela na verdade, né? Ela é formada, ela é produzida pela própria estrutura social. Ele fala que o indivíduo, quando nasce, ele nasce bissexual, ele não tem um direcionamento homoafetivo, heteroafetivo, não existe isso. Isso vai sendo
produzido na medida em que ele vai vivendo, na medida em que a cultura vai contribuindo para que isso seja introjetado no indivíduo, e ele vai desenvolvendo essa constituição da sexualidade dele, tá bom? Então, né, isso que é importante. Tá? Então, ele abre essa possibilidade para a gente poder pensar, né, o quão cruel é o fato da gente ver, muitas vezes, manifestações de preconceito contra indivíduos que são, que são homoafetivos, né? Tá certo? Então, isso que eu dizia a vocês, né? A psicanálise, ela vai trazer um estudo muito aprofundado, e os últimos trabalhos do Freud, né? Ele começa a estudar no consultório. A grande parte da teoria do Freud vem lá do consultório, mas você vai notar que os últimos trabalhos dele são trabalhos que vão se voltar mais para o entendimento da sociedade. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Psicologia de massa, análise do ego, de psicologia social. Futuro de uma ilusão, também do Freud, é uma crítica que ele faz a respeito da religião, né? Na formação psíquica do indivíduo. Mal-estar na civilização, também, ele vai falar de um mal-estar que a pessoa vive, e o quanto que isso está vinculado na formação psíquica do indivíduo. Totem e Tabu, também é um outro texto de uma visão mais social. Então, Freud, a gente costuma dizer que ele sai do estudo do reprimido e começa a estudar o repressor, que é a sociedade, que ele insiste em dizer que a sociedade é repressora. Mas aí ele morre, né? Mas ele deixa esse legado importantíssimo para a gente poder conhecer a história que está aqui, né? As obras mais famosas, tá? Estudo sobre histeria, né, que foi um dos primeiros trabalhos dele, a interpretação dos sonhos, que foi considerado o livro, o principal livro, né, da entrada. Aliás, a interpretação dos sonhos, o Freud, ele terminou de escrever em 1889, só que ele decidiu publicar em 1900, porque ele queria, ele já tinha uma ideia mais ou menos aí mercadológica, né, ele falou, não, o ano de 1900 é um ano de virada, então eu vou publicar. Então ele publicou, né, em 1900, né, um texto que tinha escrito em 1889. Muito bom, interpretação dos sonhos, tá? A psicopatologia da vida cotidiana é muito interessante, que ele vai falar de coisas do cotidiano, o quanto que a psicanálise ela pode explicar, situações que muitas vezes a gente não tem muita noção, muita clareza, a psicanálise explica. Os 3 ensaios sobre a sexualidade, que eu falei para vocês, né? A piada, a relação com o inconsciente, ele mostra que as piadas que a gente faz, elas não são inocentes. Sabe aquela coisa da pessoa fazer uma piada e falar, estava brincando? Na verdade, ele vai dizer, não, você queria falar isso. Tá? Em outras traduções está traduzido o xiste e a sua relação com o inconsciente. Então, ele vai falar o quanto que o xiste, o quanto que a piada, ela está vinculada com os desejos inconscientes. Além do princípio do prazer também, né, o mal-estar na civilização, e a civilização e seus descontentes, ou essa visão, né, sempre voltando, né, nessa questão, o quanto que o Freud, ele vai, notem, né, que ele vai trabalhar, os últimos textos dele, ele vai trabalhar com essa questão do repressor, tá certo? Muito bem, vamos pensar então na formação, na fundação da psicanálise. Tá? Então, quando ele recorre à psicanálise, ele percebeu que qual que era o problema da hipnose, né? O Freud, ele notava que as mudanças que ele conseguia mediante a hipnose, elas não tinham um efeito duradouro. Alguns dizem que ele não sabia hipnotizar direito, e por conta disso, ele acabou dispensando a hipnose. Tá? Mas, de qualquer maneira, ele começou a entender que ele não precisaria se valer da hipnose para poder acessar o inconsciente, da maneira como eu falei para vocês que ele fez quando ele estava estudando. Ele podia conseguir acessar elementos do inconsciente por meio desse instrumento de intervenção
que ele chamou de associação livre, que é aquele jeitão que eu disse para vocês. O paciente deita no divã e vai falando coisas. Ah, mas eu não tenho nada para falar. Fala o que você quiser, fala o que vem na sua cabeça. E vai falando. Então, ele entendia que essas coisas que o paciente falava, elas não vinham por acaso. Elas tinham uma relação com o inconsciente. E ele também notou que esses elementos inconscientes, eles se manifestavam nos sonhos, nas recordações da infância. Então, ele notou, vocês percebem, né? Então, ele vai notar, ele vai perceber que o inconsciente, ele está presente na vida do indivíduo o tempo todo. O tempo todo, o inconsciente está ali. Então, aí ele vai, né, criar, né, ele vai sustentar a psicanálise sobre duas colunas. A psicanálise, ela se sustenta em duas colunas. A primeira é o determinismo psíquico. Significa o quê? Que as coisas, elas não acontecem por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma determinação. Tudo está encadeado. Então, sabe aquela coisa da pessoa passar no corredor, pisar no pé do outro e falar, desculpa, foi sem querer? O Freud dizia, não, não foi sem querer. No fundo, você queria pisar. Né? Claro que o inconsciente, ele tem uma forma muito peculiar de existir. No inconsciente não existe certo, errado. Então, talvez, a hora que você estava passando no corredor, que você pisou no pé do seu colega, na verdade, talvez não era ele que você quisesse ferir, quisesse pisar no pé dele, mas o que, naquele momento, representou para o seu inconsciente. Tá? Então, o que aquele indivíduo, ou pela aparência, ou pelo comportamento, por alguma coisa que ele falou, ele suscitou no seu inconsciente a representação de algo que devesse ser agredido. Então, inconsciente, e aí entra na segunda coluna, a primeira, então, que nada acontece por acaso. E aí entra na segunda grande coluna de sustentação da psicanálise, que é a ideia de que nós agimos pelo nosso inconsciente. O Freud vai mostrar. Isso foi uma paulada, tá, gente? Uma paulada na ideia que se tinha de ser humano. E eu já vou explicar para vocês. O Freud vai dizer o seguinte: olha, o inconsciente é a regra. Nós funcionamos pelo inconsciente. De vez em quando, muito raramente, os nossos comportamentos são comportamentos conscientes. A regra é comportamento inconsciente. Então, tudo que eu faço, eu não tenho controle. Olha só. E isso aí, pessoal, imagina você falar isso na entrada do século XX, que você está vivendo o auge do iluminismo, né? O movimento iluminista dizendo que você precisaria aprender as coisas para você poder bem dirigir, né, a sua vida e tudo mais. Aí chega o Freud, que é fruto do iluminismo também, e diz, não, você não domina o seu inconsciente. O inconsciente, ele aparece do jeito que ele quer, ele surge do jeito que ele quer, e você não domina. E mais, as suas ações são, na maioria, inconscientes. Olha só, ele chega para você e diz, olha, você não tem qualquer controle sobre a sua vida. Foi o que ele disse. Tá? Quando ele lança a ideia do determinismo psíquico e a ideia da hegemonia do inconsciente sobre os nossos comportamentos e pensamentos. Então, olha só para onde que a gente está caminhando, né? Não existe nada por acaso e tudo isso que acontece é determinado pelo inconsciente. Então, essas são as duas linhas, né? As duas colunas, eu costumo chamar de duas colunas, que dão sustentação para tudo o resto que for para entender. Ok? Bom, agora eu vou entrar nas questões conceituais. O Freud, ele tem duas teorias do Freud que ficaram bastante conhecidas. Ele teve outras, mas essas duas foram as duas principais. Que ele tenta descrever
a maneira como a pessoa desenvolve a sua personalidade. Já estamos falando de personalidade, tá certo? Né? Eu fiz um breve apanhado histórico do Freud, da psicanálise, para vocês entenderem mais ou menos, né, como que ele chega nessas ideias, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, a mente do ser humano, é dividida em três partes. É dividida numa parte chamada consciente, numa parte chamada pré-consciente e numa parte chamada inconsciente. Essa teoria ficou conhecida como primeira tópica. Por que tópica? Porque a ideia que ele tinha é de um mapa, né? Daí a coisa da tópica, né? Pensar na questão da de um mapa mostrando a topografia da mente. Tinha uma parte da consciência, que é o consciente, que é o pensamento corrente, é aquilo que te orienta, aquilo que te coloca presente no tempo e espaço, você está aqui olhando, assistindo a aula, mas você vai perceber que, de repente, você para de assistir a aula, aí você olha para a caneta, aí você, puxa vida, tem uma conta que eu tinha que ter pago ontem, esqueci, eu tenho que pagar. É o seu consciente, tá? Ele está percorrendo coisas que te orientam no aqui e agora. Você tem uma parte na mente chamada pré-consciente, que são as informações que, no momento, elas não estão ali acessíveis, mas elas podem ser trazidas à consciência, quando você quiser. Por exemplo, o número do seu telefone. O nome do seu professor. A hora que você quiser, você acessa. Mas ela não está toda hora aparecendo na sua frente. Por quê? Porque não é consciente, mas é pré-consciente. Ele está pronto para poder ser acessível assim que você quiser. E tinha uma parte, né, de acordo com Freud, chamada de inconsciente. Esse inconsciente que é o grande problema. É a maior parte, pensando no mapa, é a maior parte desse território da mente, e é lá que vai ocorrer o depósito dos impulsos, dos desejos, das memórias, que elas não podem ser recuperadas. Tudo aquilo que cai no inconsciente não pode mais voltar para o consciente. Então, existe, né, um lugar dentro dessa primeira teoria, né, primeira tópica, né? Existiria um lugar na mente do indivíduo no qual ele coloca todas as suas memórias que ele não pode se lembrar. Mas não é só isso. Também é a fonte da energia psíquica do indivíduo. A fonte é lá que você tem. Então, pensa, né, no mapa, tá certo? E tem uma parte lá chamada inconsciente. A fonte de energia vem de lá. Desejos, vem tudo de lá. Só que é inacessível. Nós não temos como acessar o inconsciente. Então, essa é a ideia da primeira, que ficou chamada como primeira tópica, tá? E vai funcionar como se fosse assim, ó. Vamos supor que aqui vocês estão vendo a mente. Então, essa aqui que eu estou aprendendo, esse desenho que eu mostro para vocês, seria a mente. Então, vamos pensar como seria composta essa mente. Primeiro, o inconsciente, tá? Notem que ele ocupa uma parte muito grande do aparelho psíquico, do mapa, tá vendo? Ó, a parte maior, ó, grandona. Por quê? Porque é exatamente assim que o Freud entende o inconsciente. Ele vai dizer que a maior parte da nossa mente, nessa primeira tópica, né? A maior parte é inconsciente. Por quê? Porque uma vez que nós somos regidos pelo inconsciente, ele que é maior, ele que determina com muito mais força os nossos comportamentos. Tá? Então, essa é a grande parte da nossa psique, o inconsciente. Ele que determina e a fonte de todos os nossos desejos, todos os impulsos, vem daqui, tá? Do inconsciente.
Aí, tem uma outra parte, que é o pré-consciente. Né? O pré-consciente, ele fica entre o consciente e entre o pré-consciente, ele fica entre o consciente e o inconsciente, tá? Ele se localiza aqui, ó. Então, ele ocupa um espaço da nossa mente, mediando os conteúdos do inconsciente. Bom, o que está aqui no consciente? Vamos falar do que tem no consciente, ó. Tá vendo a diferença do tamanho? Olha só o consciente. Aqui eu exagerei um pouco, tá, gente? O tamanho, eu exagerei o tamanho do consciente para o inconsciente, tá? Eu tive que exagerar. Por quê? Porque se eu fosse colocar o consciente, a consciência do tamanho realmente que ela é, em comparação com o inconsciente, vocês não iam conseguir ver. Então, eu tive que fazer o consciente, que é essa bolinha azul aqui, ó, eu tive que aumentar muitas vezes para vocês poderem ver, tá? Mas, na verdade, ela é bem menor do que isso na comparação com o inconsciente. Ele praticamente inexiste, o consciente, tá? Olha só. Daí vocês vão entender por que, que o Freud ele foi estudar o inconsciente. E aí é interessante poder falar isso, porque enquanto os outros autores estudavam a consciência, o Freud ele sai dessa onda aí e vai estudar o inconsciente. Por quê? Porque ele entende exatamente isso, né? Que o inconsciente é o que determina tudo aquilo que a gente faz. Tá tudo aqui no inconsciente, é ele que determina tudo. Bom, o pré-consciente seriam aqueles elementos que você guarda que não estão o tempo todo aí na sua frente, você entendendo, mas também não são inconscientes, por quê? Porque tudo que é inconsciente não pode ser trazido para a consciência. Então é meio que o limbo aí, né? Agora, se tem alguma coisa que fica muito tempo no pré-consciente, com o passar do tempo, ele vai para o inconsciente, aí você não recupera mais, aí você não se lembra mais. Tá? Ele vai para o inconsciente e você não consegue lembrar mais. Por exemplo, quando você vai ter prova, que você está estudando, todo o conteúdo que você estuda fica lá no pré-consciente. E aí, quando você vai fazer a prova, aí você recupera, né? Você vai lembrar e você vai recuperar. Então, a ideia de memória é esse exercício, esse esforço que você faz para recuperar todo aquele conteúdo que está no pré-consciente. Tá bom? Existe, né, na perspectiva da psicanálise, existe essa metáfora que a mente ela seria como um iceberg, que você tem um nível consciente, um nível pré-consciente e um nível inconsciente. No nível consciente estariam todas as suas percepções, os pensamentos. No nível pré-consciente estariam as memórias, os conhecimentos guardados. E no nível inconsciente estariam os medos, as motivações violentas, desejos sexuais inaceitáveis, desejos irracionais, impulsos imorais, desejos egoístas, experiências vergonhosas que você passou e que foi tão traumatizante que você guarda no inconsciente. Então, o inconsciente, na verdade, ele seria esse grande depósito disso tudo. Então, olha só, para a gente poder refletir. Notem que a psicanálise, ela destaca o quê? Que o inconsciente é infinitamente maior do que a consciência, ele é composto pelo conjunto de coisas que você reprimiu por conta da sociedade, porque tudo isso que está aqui foi reprimido porque você não podia falar na sociedade. Então, a sociedade, como ela é repressora, você vai reprimindo tudo, tá certo? Então, tem a fonte de energia, tem os conteúdos, que o inconsciente, né? A fonte de energia, tem os conteúdos reprimidos e mais. Você é determinado pelo seu inconsciente. Olha só, até que ponto o que você está fazendo naquele momento não tem a ver com a articulação desses impulsos imorais, com essas experiências vergonhosas, com esses desejos egoístas. Por quê? Porque isso tudo está no inconsciente e você está sendo determinado pelo inconsciente. Então você não sabe o que você está fazendo, mas você está.
Por isso que muitas vezes as pessoas falam, você faz isso, faz aquilo, e você fala, imagina, eu não. Faz, não, eu não faz. Você não se percebe fazendo. Por quê? Porque é inconsciente. Você não tem consciência do que você está fazendo. Então, você faz, não admite que fez, mas não é porque você está escondendo. Não, às vezes você está escondendo. Você faz uma coisa escondida que você queria fazer, mas na maioria das vezes você faz e não percebe que está fazendo. Às vezes você está fazendo e não sabe, você não se pergunta, né? Por exemplo, quando eu estou na sala de aula, eu olho para o aluno e falo, por que você está com a caneta na boca? Aí a pessoa está fazendo, ela tira e fala, não sei, professor. Pois é, você estava com a caneta na boca, tem um motivo. A psicanálise tem um motivo. Eu não sei qual é o motivo, tá certo? Nem você sabe o motivo, por que você estava com a caneta na boca. Mas, certamente, existe um motivo para você pôr a caneta na boca. É um motivo inconsciente. Percebe? Então, somos determinados pelo inconsciente. E por aí vai, né, gente? As coisas que a gente fala, as coisas que a gente faz, na maioria é tudo inconsciente. E tem a ver com isso, tá? Medos, motivações violentas, desejos irracionais. É por isso que o Freud falava, né? É por isso que tem aquela obra dele, o xiste e a relação do xiste com o inconsciente, ou a relação das piadas com o inconsciente, né? Então, o Freud vai dizer que as coisas que você fala, você pode até dizer que é brincadeira, mas no fundo você queria ofender sim a pessoa, tá? Você fala conscientemente, tá? Porque a pessoa ou ela vai brigar ou vai falar, não pode falar uma coisa, mas no fundo você queria falar aquilo, você queria, no fundo você queria ferir aquela pessoa com aquilo que você falou, tá? Então, o Freud, na verdade, não gostava de brincadeiras, né? Por quê? Porque ele entendia que existia essa relação, tá? Bom, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Que eu vou passar para a segunda tópica. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu Professor, consultar o chat. Pois não, pode falar. bom dia. Deixa eu te Bom perguntar, dia. o subconsciente seria relacionado ao pré-consciente? Oi, Stephanie, a sua pergunta é fantástica, viu? Muito obrigado por ter feito essa pergunta. Sabe por quê? Uma coisa que nós vamos combinar aqui, né, baseado nessa pergunta fantástica que você fez, muito boa, eu costumo falar disso, mas não falei, né? Em psicanálise, não existe subconsciente, tá? Em outras teorias de psicologia, o pessoal fala subconsciente, mas em psicanálise não, tá? O subconsciente, não existe, esse conceito não existe. Nós vamos falar de pré-consciente, tá? E inconsciente. Às vezes as pessoas confundem o inconsciente com um conceito de subconsciente. Não é. É outra coisa. Sub é o que está embaixo. E inconsciente é não consciente. Então, nesse caso, né, a ideia de subconsciente estaria mais próximo de pré-consciente, como você estava falando. Mas nós não usamos essa terminologia em psicanálise. Uma coisa que é bacana, né? Quando vocês vão aprender, vocês vão ver, tem um monte de teoria. Eu estou falando aqui da psicanálise, aí tem outras teorias que eu, inclusive, vou apresentar para vocês, que negam tudo isso, vão falar totalmente diferente, tá? Mas é importante que vocês saibam que determinadas teorias, elas têm determinados conceitos que não têm, que não podem ser comparados com teorias, com outras teorias, senão a gente acaba confundindo, tá? Por isso que eu achei que foi muito bom você ter falado do subconsciente, viu, Stephanie? Né? Porque gera confusão mesmo, foi bom que você perguntou. Então, combinado, gente? Em psicanálise, escreva no caderninho aí. Aliás, eu posso até fazer essa pergunta na prova. A pessoa perguntar, né? Para psicanálise, o que significa subconsciente? Eu coloco umas alternativas, aí coloco lá NDA, né? NDA, não lembro das anteriores, né? Aí vai lá o Galhardo, né? Aí fala, acho que isso é... Não, tá errado. Então, ó, marquem aí no caderninho, tá? Não tem subconsciente na psicanálise. Tá bom? Professor, Beleza? Diga, pode Obrigada, falar. professor, professor. Nada? Pode dizer. o Mário também levantou a mão, mas eu comecei a falar aqui. Pode Professor, falar. até tem uma questão da Beatriz, o professor vai ver aí no chatzinho,
Até sobre isso que eu queria falar, né? Que o que está no inconsciente a gente não recupera. Não sei se o professor falou, pelo menos eu não tenho ouvido sobre a questão do recalque, que são memórias que a gente joga lá no fundo, né? Porque o próprio cérebro entendeu que são memórias de muita dor e a gente recalca. Mas eu acredito que dentro de um trabalho terapêutico existe a possibilidade de resgatar essa mensagem que está recalcada, né? Lá dentro do inconsciente, né? Você tem toda a razão. Mas, às vezes não, tá? Às vezes a pessoa, ela passa pela situação de trauma e ela nem sabe o que aconteceu. Inúmeras vezes no meu consultório, eu recebo pessoas que trazem uma queixa, né? Ela vem para o consultório com uma queixa. E ela fala sobre aquela queixa durante a primeira sessão toda. Na segunda sessão, ela vem e fala. Com o passar do tempo, ela não traz mais aquela queixa. E aí, lá para as tantas, ela fala: "Ô, doutor, lembra que eu trouxe uma vez, quando eu vim para cá, eu vim trabalhar com isso. Mas eu não sei o que aconteceu, não tenho mais problema, sumiu, não sei o que aconteceu, né? Desapareceu." Então, acontece isso. Né? Muitas vezes a pessoa ela supera aquela queixa inicial e ela nem sabe por quê. Mas foi o trabalho da análise, né? Foi o trabalho da terapia que ajudou. Então, por quê? Porque às vezes, né? Claro, tem isso. Dos trabalhos da psicanálise é isso mesmo, tá? Tanto que é uma máxima, né? Tornar consciente o que é inconsciente, porque quando você traz para a consciência, você supera aquilo que ficou lá atrás, tá? Mas às vezes não, às vezes você supera e você nem às vezes a questão traumática é tão grande que você não consegue sequer pensar nela, mas você supera. Você consegue fazer a superação dela, tá? Mas o que você fala faz todo sentido, viu, Regiane? É isso mesmo, tá? Nós vamos falar mais disso quando entrarmos na segunda tópica, tá bom? Não sei se Obrigada, respondeu. professor. Muito Tudo bem? obrigada. Entendi sim. Nada. Vamos lá. O Mário, ele levantou a mão. Pode falar, Mário. Depois eu venho aqui no chat. Pode Ô, falar. professor, tudo bem? Tudo bom, e você? Joia. Não, na verdade, assim, a minha observação seria basicamente o que você falou agora no final, de que se o processo da psicanálise, e aí eu posso até usar, assim, os termos incorretos, tal, mas do que eu já li, um pouco que eu já conheço, tinha muito a ver com isso que o senhor falou agora no final, que é quando a gente, no processo de análise, quando a pessoa traz questões do inconsciente para a consciência, talvez, né, a pessoa não consiga decodificar tudo certinho, como está no inconsciente, mas só o fato de entrar em contato com as coisas do inconsciente é como se aquele controle tão desconhecido, né, que esses fatores inconscientes têm sobre a gente, quando você traz isso para a consciência, a pessoa é como se perdesse um pouco o impacto, ou como se esse controle não fosse tão ilimitado, né? E aí só uma breve observação também que eu me recordei, inclusive uma série da Netflix que se chama The Keepers, sobre, enfim, uma série de abusos ocorridos em colégio católico lá nos Estados Unidos, em que foi denunciado, assim, centenas ou dezenas ou centenas de abusos, foi denunciado com base em memórias reprimidas de 2 ou 3 vítimas, tá? E também o que eu já li a respeito dessa questão de memória reprimida, eu não sei se tem a ver com essa questão do inconsciente, mas é que, assim, às vezes, em algum momento lá da vida, no passado, ou na infância, ou na pré-adolescência, ou em outros momentos, quando acontece um evento hipertraumático, o cérebro, a nossa mente tem algum mecanismo que, para a gente continuar, seguir em frente diante daquele trauma tão dolorido, tão absurdo, tão violento, existe um mecanismo que coloca esse trauma num lugar inacessível. Eu não sei se isso seria o inconsciente ou não, mas basicamente para a gente poder seguir em frente, né? Então, e aí, em alguns processos, em alguns momentos, essas memórias reprimidas poderiam ser acessadas, enfim, trazidas à consciência e tal. E aí, bom, eu queria só perguntar se tem a ver com o inconsciente, esse tipo de questão, de memória reprimida,
Até porque, nesse caso dessa série, houve, no começo dos anos 90, quando as mulheres lembraram dessas questões e foram fazer denúncias, houve uma tentativa de deslegitimizar as memórias delas, como se fosse loucura da cabeça delas. Essas memórias seriam invenções, ilusões, e basicamente para dizer, bom, vocês passaram 25 anos sem denunciar, e né, uma das vítimas falou, realmente não se lembrava, teve um gatilho que fez essa memória sair lá desse lugar inacessível e trazer para a consciência. Desculpa me alongar aí, professor. Ô, Mário, as suas observações são totalmente pertinentes. Eu não conheço essa série, né? Depois, se você puder colocar no chat aqui, né, eu até vou assistir, né, oportunamente, né? Mas são totalmente pertinentes, você não cometeu nenhum erro de conceito, não, isso mesmo, tá? A ideia, né? Obrigado. A ideia é essa mesma, né? É você pensar o quanto que determinados traumas, eles são aprisionados. E aí que é legal. Por quê? Porque você me deu a brecha para poder falar da segunda tópica. Porque o Freud, ele queria saber qual era o mecanismo que existia para você aprisionar tudo isso no inconsciente. Porque, notem, ele fala de um território. Tá, tudo bem. Então, eu tenho lá um negócio que é inconsciente, mas aí, como é que fica preso isso? Como é que sai? Então, a primeira tópica esgotou, não dava. Ele queria uma dinâmica, ele queria mostrar como se dava essa dinâmica, que é o que você está falando. Ele queria mostrar como que se dava essa dinâmica. E aí que ele foi avançando e chegou a segunda tópica, tá? Que eu vou falar para vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui no chat, mas tá perfeita a sua observação, viu, Mário? Concordo em gênero, número e grau, tá perfeito, tá? Deixa eu ver aqui algumas... vamos lá... Bom, a Kátia... pedi para gravar a aula. A Rene escreve o nome sobre a bibliografia aqui, por favor. A biografia... Rayane, eu não entendi. Você pode colocar novamente, com mais detalhe, o que você está pedindo? Eu não entendi o que seria isso, tá? Como faço para achar o livro? Entra num site chamado Domínio Público. Tá? Certamente você vai encontrar. Você colocar Domínio Público, vai ter um monte de livros lá, né? Para você conseguir. Agora, é domínio público as obras do Freud, né? Você pode acessar tranquilamente. Se você coloca, né? Tem que ser um site idôneo e tudo mais, né? Mas se você colocar, você tem acesso a toda a obra dele, tá? Eu devo ter algumas coisas aí, né? Depois a gente, conforme for, a gente combina, eu passo para vocês, tá? Os arquivos que eu tenho em PDF, né? Da obra dele, eu posso passar para vocês, tá? Não vou colocar no Moodle, é muito grande, né? Mas que né? E aí a gente vê quem que é representante de sala. Me dá um toque, daí eu posso passar para vocês, tá? A representante de sala tem meu contato também, né? Aí eu passo e ela passa para vocês. Tá bom? Beleza? Muito bom. Que mais? Vamos lá. A Beatriz pergunta, a Érica pediu 95% de conta. Olha, Érica, talvez seja um pouco mais, viu? Deve estar beirando os 99%, viu? Vamos lá. Beatriz, o senhor disse que o que está no inconsciente não se recupera. Isso. Mas a hipnose não trabalha também acessando o inconsciente? Sim, acessa sim. Ou ela trabalha somente o subconsciente? Aí depois, olha só, né? Já se corrigiu, vamos corrigir o pré-consciente. Perfeito, é isso aí, tá? É pré-consciente, pegou rapidinho a coisa, hein? Então, é inacessível, tá? Você não pode. Agora, você pode acessar de maneira indireta. A análise faz isso. Ela acessa, mas tem coisa que você não vai conseguir pegar. Tem coisa que você não vai ter acesso, tá? Por quê? Porque o inconsciente, é aí que vai entrar a segunda tópica que eu vou falar para vocês, como é que você vai acessar, né? Mas não tá lá guardadinho, não sai mais, tá aprisionado lá no inconsciente, né? Então, você precisa
você vai acessar de maneira indireta. A hipnose, ela conseguia acessar, ele acessava, né? Só que a pessoa não lembrava, ela agia quando ela estava sob efeito hipnótico, tá? Mas na hora, né? É igual o sonho, ele, quando você está sonhando, a ideia do Freud, que o sonho, tanto que ele não trabalhava com a ideia de sonho, né? Ele trabalhava com a ideia de uma miscelânea, né? Então, o que ele falava é que você quando você relatava, você não relatava o sonho, né? Você falava de uma mistura de coisas. Se vocês olharem, o sonho, ele é uma mistura de um monte de coisas, e vai acontecendo uma série de coisas. Então, vou sugerir que vocês assistam um filme do Akira Kurosawa chamado Sonhos, tá? Sonhos, Akira Kurosawa. Ele é um filme fantástico, que ele retrata sonhos, e são aquelas coisas malucas que a gente vê no sonho, né? Então, sei lá, de repente você está escrevendo isso aqui, de repente você está escrevendo isso aqui, se transforma numa banana, aí a banana vira um passarinho, aí esse passarinho vira uma lâmpada, não é assim o sonho, né? Então, isso tudo ele vai chamar de elaboração onírica, tá? O Freud chama de elaboração onírica. Por quê? Porque ele vai falar que a elaboração onírica é o resultado do que aconteceu com você no dia, tá? No que aconteceu naquele dia, mais os conteúdos da sua infância, mais o que você está sentindo na noite, porque à noite às vezes você fica com dor nas costas, às vezes precisa levantar para ir no banheiro, não quer ir, então ele fala que é uma elaboração. Então o sonho é uma miscelânea, é um conjunto disso tudo. Então, quando o paciente ele chegava para relatar o sonho, ele relatava partes do sonho. Você nunca vai conseguir contar o seu sonho completo. O Freud ele aconselhava que a pessoa anotasse, deixasse um caderninho do lado da cama dela e escrevesse os sonhos. Quando eu estava na faculdade, eu escutei isso, achei muito legal. Eu comecei a escrever, tá? Então eu acordava na noite, só que é assim, né? Isso daí não pode ter preguiça, né? Você tem que acordar e escrever na hora. Se você não escreve, todo esse conteúdo volta para o inconsciente, aí você não lembra mais. Você pode notar que às vezes você acorda e fala, nossa, tive um sonho muito legal. Aí, você esquece o sonho, não lembro mais. Por quê? Porque ele volta para o inconsciente. Então, de vez em quando dá uma vacilada aí e aparece uma coisa inconsciente, tá? Então, você percebe? Então, você pode acessar partes, né, do inconsciente. É igual quando você tem lá sabe aqueles caras que vão fazer arqueologia, que eles chegam num terreno e falam, achei uma ponta de lança. Aí ele vai, aí ele acha lá, sei lá, um caco, tem um caco aqui de tigelinha, mas o que a ponta de lança tem a ver com o caco de tigelinha? Nada, mas tem outras coisas lá que vai, então ele foi lá e achou um pedaço de osso. Tá? Então, é assim, a análise é assim, ela vai esquadrinhando o terreno e pegando essas coisas, e vai tentando entender a relação que uma coisa tem com a outra. Percebe? Por quê? Porque você não tem acesso ao inconsciente. Você vai pegando na medida que vai aparecendo, você vai pegando e vai juntando. É aí que você faz análise. Por isso que a análise demora muitos anos, né? A pessoa fica muitos anos na análise. Por quê? Porque é muito difícil trabalhar com conteúdo de inconsciente. Tá? Não sei se responde isso, Beatriz. Tá? A Helena pergunta, tem como a pessoa sofrer um acidente e perder a capacidade de ter inconsciência? Não. Ele pode perder a consciência, mas o inconsciente não. O inconsciente, ele é algo que está lá e não sai, tá? Vai ser... o indivíduo já nasce com ele, dentro da psicanálise. Né? É uma coisa já... O inconsciente, ele é tácito, é uma coisa que não se apaga, tá? A consciência até você perde, a consciência esquece, mas o inconsciente não, tá? Até por conta da característica, não é? Do inconsciente. Tá bom? Não sei se respondeu, Helena. Não, quando eu responder, vocês podem perguntar de novo aqui, tá? As causas de transtornos mentais podem estar associadas a essas memórias reprimidas? Pode sim. Tá? Pode estar associado, sim. Rosimeire, sendo assim, aí na acessibilidade de consciência não é perene? Eu acho que eu não entendi muito bem a sua pergunta, Rosimeire. Sendo assim, aí... tá, continuar naquela.
as causas de transtornos mentais podem estar associadas à cenário reprimido? Sendo assim, a inacessibilidade não é perene. Olha, a inacessibilidade ao inconsciente é regra. Você não tem acesso, esquece, você não vai conseguir acessar. A análise, ela faz o quê? Ela pega, lembra que eu falei? A ponta de flecha, o caco de tigelinha, a ponta de osso. A análise faz isso, mas ela nunca vai revelar o seu inconsciente. Então, o analista, ele vai pegando esse monte de coisa e vai juntando. Aí daí você fala uma coisa e fala, opa, peraí, então, essa ponta de flecha tem a ver com esse caco de canequinha, porque a maneira como ele fez isso aqui tem a ver... Aí ele vai fazendo inferência, mas ele nunca vai declarar o que é o inconsciente. Eu entendi, professor. Então, o que a análise consegue são apenas fragmentos. Perfeitamente, perfeitamente. E a análise, ela tem as suas estratégias para conseguir desenterrar esses fragmentos. A associação livre é uma dessas estratégias. A análise dos sonhos é outra, tá? A análise de ato falho é outra. São formas que o analista tem de, durante a sessão, vocês entenderam? Por isso que o analista não está nem aí com a história que você está contando, ele não está preocupado com isso, ele quer saber os conteúdos que você está trazendo, ele não está preocupado. Se chegar lá para o analista e contar tudo mentira para ele, não tem problema, ele não está preocupado se o que você fala é mentira ou não, ele está preocupado com o conteúdo daquilo que você está falando. Se é verdade ou mentira, ele não está nem aí. Ele vai tentar... Por quê? Porque o inconsciente não tem isso, né? Não tem certo, errado, verdadeiro, falso. Então, ele trabalha com o inconsciente. Tá? Então, não está preocupado. Por isso, quando você vai para o analista, você não tem que se preocupar se você vai falar, se é verdade ou não é. Você pode chegar lá e contar um monte de mentira, não tem problema. Né? Ele vai, a partir do que você contar, né, ele vai trabalhar, ele vai levar em consideração o que você está trazendo, os conteúdos inconscientes do que você está trazendo. Tá bom? Então, professor, oi. Professor, eu não sei se a gente se poderia usar esse termo, que o inconsciente, ele é irracional e ele é atemporal. Então, nós não temos como ter dados concretos. Então, o tempo todo ele projeta informação através das conexões, né? E representações, inclusive simbólicas. Então, a análise ela faz parte de uma junção dessas representações simbólicas que o inconsciente projeta para poder se discernir o que está acontecendo ali dentro, né? Tá perfeita a sua observação, correto. Tá? É isso mesmo. Tá? Ele é irracional, porque a racionalidade, ela está na questão da consciência, né? Então, ele é irracional, ele é atemporal, ele é aético. Você não vai encontrar elementos éticos no inconsciente. Então, ele a nossa lógica não funciona para o inconsciente. Por isso que o analista não está preocupado se você está mentindo ou não. O importante é saber o que você falou, né? Então, daí a ideia da associação livre, né? Então, você pode chegar, sentar, deitar lá no divã e falar carro, cabeça, escola, lâmpada, garrafa, gaveta. Você pode ficar falando isso. Beleza, ele tá analisando o que você está falando. Não tem que ter uma sequência lógica. Você pode inventar, então é isso, né? Nesse sentido que ele trabalha, né? Com esses elementos aí, tá? Agora, claro, né, gente? O uso do divã é uma técnica. Não é que você vai chegar e já vai pôr você no divã, né? Aí tem um momento certo para ele pedir para você ir para o divã e tudo mais, mas é mais questão técnica que vocês vão aprender depois, tá? Estou só dando linhas gerais, tá? Para vocês terem uma ideia de que maneira a psicanálise entende a formação da personalidade, tá bom? Vamos lá. A Érica já escreveu. Bruna, e não necessariamente nos acabamos deixando memórias do inconsciente por causa de traumas, né? Não, às vezes não é por causa de trauma. Às vezes você tem um desejo que ele é tão vergonhoso, que você não suporta admitir que você tem aquele desejo. Então ele fica reprimido no inconsciente. Mas não é trauma. Tá? Às vezes é uma coisa que é o tal do recalque, né? Tá? Então você guarda lá. Então existe um mecanismo. A segunda tópica explica como é que você faz isso, tá? Na hora que a gente entrar na segunda tópica, dá para entender como que isso vai acontecendo, tá? Por enquanto, não. Por enquanto é a primeira tópica, tá? Que eu apresentei para vocês. Aqui o Mário colocou. Legal. Eu vou procurar essa série aí, viu, Mário? Para assistir.
Vamos lá, Mário, papá, elaboração ali, nome do filme, Sonhos. O nome acho que é isso que você está perguntando, ó. Ó, mandei, tá? Sonhos. O Cristiano já tinha colocado. Obrigado, Cristiano. Eu coloquei aqui também, não tinha visto. Obrigado. É isso aí, Akira Kurosawa, obrigado. Gente, assista. Olha, vocês não podem, escuta o que eu vou falar, vocês não podem terminar o curso de psicologia sem assistir esse filme do Akira Kurosawa, hein? Tá certo? Vocês vão assistir, depois você fala, nossa, professor, o cara é fantástico, o filme é fantástico, vocês precisam assistir esse filme aí, tá bom? Vai ser... Gente, olha, é fantástico o filme, muito bom. Eu assisti há muito tempo atrás, mas muito bom, muito bom. São vários sonhos que ele vai contando, né? E você tem a impressão que você está sonhando. Fala, meu, eu estou sonhando, né? Igualzinho um sonho. Né? Mas assista, vocês vão... Só que assim, né? É um movimento inconsciente, tá? Não tenta encontrar lógica no filme, não. Não tem lógica. Não a lógica que a gente conhece, tá bom? É uma coisa bem específica. Vamos ver aqui... Para quem, professor? E quem não sonha? Ó, eu vou dizer uma coisa para você, Stephanie. Não existe isso. Nós sonhamos todas as noites. O que acontece é que o seu sonho vai para o inconsciente. E aí você tem a impressão que não sonhou. Mas todos nós sonhamos todas as noites, tá? Faz o que eu te falei. Deixa um caderninho do lado. E quando você acorda à noite, você vai lá e escreve o seu sonho. Você vai, que legal que é. Com o passar do tempo, você vai se acostumar tanto com isso. Eu tinha, na minha época de estudante, tinha um caderninho de sonho, né? E só que perdi, né? Sei lá. Obviamente tem uma razão para eu ter perdido, né? Devia ter algum conteúdo lá que eu não queria que soubesse, né? E eu perdi o caderninho, né? Tá certo? Mas perdi, tá? Mas eu fazia, e era muito legal, né? Eu relatava o sonho, depois a gente tinha um grupo de colegas que também faziam, e a gente ficava contando o sonho um para o outro, era muito divertido, né? Muito legal. E a gente começa a entender um pouco as coisas, né? E aí você lê, não esqueça, leia o livro lá do Freud, a interpretação dos sonhos, né? E aí você começa a entender um pouco mais dos seus sonhos, tá? É muito bacana, tá bom? Vamos lá, o que mais? Deu para entender? Então, Stephanie, você sempre sonha, só não se lembra, né? Porque vai para o inconsciente. Vamos lá, não conseguiu, não tem lá no domínio público, não tem a obra do Freud? Mas tinha. Depois a gente vê melhor, tá? Eu dou uma olhadinha lá. Você conseguiu entrar no domínio público? Vamos lá. Região inconsciente somos nós sem filtro. É isso mesmo, tá? Aqui tem bastante luz do Freud. Ah, legal. Legal esse. Vou até salvar lá para mim ver depois. Beleza, eu tenho muitos. É isso aí, Magali. Escreve. E vocês vão ver que tem sonhos que se repetem. Eu mesmo tenho vários sonhos que se repetem. Né? Que sempre eu estou num lugar muito específico e eles vão se repetir. Eles têm um significado, os sonhos que se repetem, tá? Vamos lá. Tá. Então, entrou lá no domínio público, não apareceu, então não sei o que acontece, né? Precisaria ver, tá? Sim, sim, a psicanálise explica, né? Quer dizer, o seu comportamento, né? Tá? Você vai ter que, não dá para dizer, ó, isso significa aquilo. Num contexto de análise, com certeza, você vai tentar entender, né? O que representa esse sonambulismo para você. Mas ela estuda assim, tá? A Mayra pergunta, né? Do sonambulismo. Sempre que me lembro dos sonhos, anoto e falo para a minha psicóloga. É isso aí, isso, anota. Então, você já tem essa prática, é muito bom, tá? Muito bem. Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Vou fazer uma introdução. Temos 10 minutinhos, dá tempo ainda de eu iniciar a segunda tópica e a gente fecha na semana que vem. Tá bom? Podemos continuar? Muito bem. Vamos voltar aqui. Bem,
Como eu disse a vocês, né, aquele modelo... Nossa, tá uma ventania danada aqui. Aquele modelo proposto inicialmente, como a primeira tópica e o modelo do iceberg, era muito simples para descrever a personalidade. Então, o Freud ele desenvolveu um modelo que mostrava a dinâmica desse material consciente. Então, ele criou, né, 3 divisões na personalidade para poder expressar essa dinâmica entre o que acontece na personalidade. Então, ele dividiu id, ego e superego. Você já deve ter ouvido falar também, tá? No id, então, ele divide, né, em 3... É como se fosse 3 personagens, mas, na verdade, não são personagens, né? São conjuntos de funções que o indivíduo tem e que ele deu o nome, id, ego e superego, tá? Id significa isso, tá? Ego significa eu, e superego, super eu. Eu vou mostrar para vocês o que significa mais ou menos assim. Então, era mais ou menos isso, ó. Essa é uma figurinha, né, meio... peguei na internet só para ter uma ideia de como que seria. Então, é como se você tivesse 3 personagens na sua mente, tá? O id, que é responsável pelos desejos, por toda a força psíquica que o indivíduo tem, e ele está sempre em busca de prazer. O id, ele sempre quer que as coisas aconteçam e ele quer que aconteça na hora, tá? O ego é a instância que é desenvolvida a partir do id para buscar, na realidade, aquilo que o id está querendo. Por quê? Porque o id, ele fica no inconsciente. É como se fosse o rei lá do inconsciente. Então, ele está lá no inconsciente e fica exigindo, pedindo, o tempo todo ele quer, pede. E as coisas que ele pede, nem sempre são coisas que são permitidas. Ele exige muitas coisas que são imorais, ele exige muitas coisas que são violentas, coisas que a sociedade não permite. E aí, como o ego, ele é a parte responsável para buscar, na realidade, aquilo que vai satisfazer o id, o ego fala, pô, não sei o que eu faço, o que eu não faço. E aí, o ego faz o quê? Ele cria uma outra parte que vai ser chamada de superego, que é o supereu, né? Essa parte do superego, essa parte do ego chamada superego, é a parte que vai guardar todo um conjunto de regras, um conjunto de normas, que vão ajudar o ego a tomar as decisões do que ele pode e do que ele não pode fazer. Então, por isso que é o superego, supereu. Algumas traduções atuais não usam mais a expressão ego e superego, usam a expressão eu e supereu, mas é a mesma coisa. Então, por quê? Porque o ego é o sujeito de ação, é aquele que vai e faz. Ele vai e faz, ele executa. Ele executa a partir daquilo que o id está exigindo que se faça, mas tendo em vista o que ele pode fazer. Tá? Então, grosso modo, é isso, é assim, essas instâncias, as 3 instâncias, elas funcionam assim. Então, o id diz, eu quero isso agora. Aí o ego fala, eu preciso fazer um pouco de planejamento para conseguir isso. E o superego fala, ó, você não pode fazer isso, né? Não está certo fazer isso. Então, o ego, ele vai ouvir o que o superego fala para saber se deve ou não deve fazer, se pode ou não pode fazer. Tá bom? Essas 3 instâncias, elas funcionam mais ou menos assim, tá? E, claro, eu vou dizer para vocês como que isso acontece, tá? Isso tem uma forma, isso tudo é desenvolvido. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou falar rapidamente, né, porque a gente está encerrando, mas aí eu retomo na hora que vem. A pessoa, quando nasce, ela já nasce com o id. O id já faz parte do indivíduo, já vem com o indivíduo, ele nasce com o id. Então, o que você vê? O id, ele quer tudo para agora. Por isso que você percebe que a criança, quanto menor,
ela quer as coisas na hora. Por quê? Porque o id dela é o que domina. Ela quer, tem que ser na hora, tem que ser uma coisa imediata. Na medida em que essa criança ela vai amadurecendo, ela vai tomando conta das coisas, o id, ele precisa desenvolver uma parte da mente que vai se ocupar de buscar, na realidade, tudo aquilo que vai satisfazê-lo. Então, quando a criancinha é muito pequenininha, ela não tem ego. Por quê? Porque a mãe está perto, o pai, vai fazendo as coisas para ela. Mas, na medida que essa criança vai crescendo, ela vai se apropriando do mundo e formando o seu ego. Então, o ego é o sujeito de ação. Então, ela vai e faz. Então, ela vai, pega. Então, ela pega, quer. Então, ela aprende que quando ela precisa de uma coisa que não consegue, ela chora. Isso já é o ego que está fazendo. Então, no começo, a criança, ela descobre o lápis, tá certo? Que risca e faz desenhos, faz rabiscos. Então, ela fica encantada. Ela faz o quê? Ela vai na parede. O pai, a mãe acabaram de pintar, ela vai lá e risca tudo, tá? Por quê? Porque o id está querendo, ela vai lá e faz. Aí a mãe chega e fala, meu Deus, não pode riscar a parede, não pode fazer isso. Não pode... O ego não sabe. Mas aí, quando a mãe fala, olha, não pode fazer isso, ele aprende. Opa, eu não posso rabiscar a parede. Aí a mãe vai lá e fala assim, olha, toma esse papel, você rabisca nesse papel. Então, o ego aprende, percebe? Então, ele fala, não posso riscar a parede, mas eu posso riscar aqui. Aí, numa outra vez que ele pegar um lápis, que ele vai riscar a parede, a mãe dele não está perto. Mas aí, tem a parte do superego que está se formando e fala, olha, você lembra que a sua mãe falou que você não pode riscar a parede? Se você riscar a parede, ela vai ficar triste com você? Aí você está desenvolvendo o ego, aí você fala, puxa vida, é verdade, né? E eu não quero que minha mãe fique triste comigo. Por quê? Porque, de repente, criança pequena, ela tem fantasias, né? Aí, de repente, eu perco o amor da minha mãe. Então, é melhor não fazer isso. Então, eu vou riscar. Então, é o superego agindo. Então, claro, isso vai acontecendo, vai se desenvolvendo pouco a pouco. Então, na medida em que a pessoa vai se desenvolvendo, na medida que a pessoa vai crescendo, é que ela vai adquirindo essa estrutura de personalidade. Entenderam? Então, para Freud é isso. E o superego, ele se forma quando a criança tem por volta de 4, 5 anos. Formou o superego, não muda mais. Então, na psicanálise é isso, a estrutura de personalidade. Outras teorias vão falar que a personalidade vai se formando com o passar do tempo. Para a psicanálise, não. Na psicanálise, assim, houve a formação do superego, significa que você foi socializado, que você foi socializada, então a sua personalidade se fez. O que você faz em análise? Você não muda a sua personalidade, você vai entender a sua personalidade, você vai saber como que você funciona, né, para saber coisas que você precisa mudar. Mas aí é outra história, mas a sua personalidade se mantém. Você não vai mudar a personalidade. Tá bom? Vamos ficar por aqui hoje. Perguntas? Semana que vem, pessoal, eu retomo tudo isso com mais detalhes. Eu vou explicar direitinho, id, ego, superego. Foi só uma introdução, para vocês não ficarem sem saber o que acontece aí, tá? E aí, quando o Freud, ele cria, né, quando ele cria essa estrutura, né, então aí ele vai explicar, né, de que maneira essas coisas elas vão se estabelecer, tá bom? Eu vou colocar o link do livro lá, acabei me esquecendo, né? Eu coloco o link lá no Moodle, tá? Nós temos na minha biblioteca não é minha, do professor, a minha biblioteca é aquela biblioteca virtual que se chama Minha Biblioteca, tá bom? Eu coloco lá o link do livro que traz essas discussões aí, tá? Para vocês lerem mais, tá bom? Mas, de qualquer maneira, esses 2 slides estão lá, esse que eu apresentei hoje e o que eu vou apresentar semana que vem. Tá bom? Beleza, gente? Vamos ver aqui, tem algumas perguntas. Beatriz fala, então a expressão tem um ego inflado não faz sentido. Faz um pouco sentido, viu, Beatriz? Traz essa questão na semana que vem, que eu vou falar mais do ego. Faz sentido sim, viu? Você pode trazer, que a gente, né, aqui, talvez, você esteja querendo falar de uma situação que o Freud chamou de narcisismo.
tá? Traz, é muito boa a pergunta que você fez, mas eu preciso primeiro comentar um pouco mais sobre a estrutura do ego, né? Para poder responder a pergunta. Por gentileza, traga essa pergunta, tá? Se ela esquecer, outra colega que lembrar, pode trazer que eu explico, tá bom? Uma pergunta muito boa. O livro eu vou colocar lá, tá? A bibliografia, tá bom? Tá, beleza, obrigado, vocês estão sendo generosos aí na avaliação da aula, né? Beleza. Tá, acaba rápido. Eu também acho, eu gosto de falar. Quando eu vejo, acabou a aula, é verdade. Maravilha, muito obrigado, vocês estão sendo muito generosos aí, mas eu agradeço. Professor, mas às vezes tem a impressão que alguns sonhos são sequências. Tem sim, Luana, é verdade, viu? Tem sim. Tem um encadeamento, muitas vezes tem sim, tá? É verdade isso, tá? Há algum motivo para isso? O motivo para esse encadeamento, a análise vai mostrar para você, tá? Cada caso tem que ser entendido de maneira específica, tá? Tá, muito obrigado, pessoal. Ok, muito obrigado, bom fim de semana também. Obrigado, Helena, valeu, Cristiano. Tá curioso, né? Você vai ver, semana que vem vai ser legal. Falar de Diário de Superego vai ser bacana. Vai aprofundar, né? O nome do filme é Sonhos, viu, Flávio? Do Akira Kurosawa, tá? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Quem puder, assista o filme aí do Akira Kurosawa e depois conta aí para mim, tá bom? Semana que vem. Beleza? Então tá, joia, pessoal. Ó, bom fim de semana e estamos aí semana que vem para terminar esse ponto da psicanálise, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.